Pomba Enamorada ou Uma História de Amor e Outros Contos Escolhidos, de Lígia Fagundes Telles. Herbário. Todas as manhãs eu pegava o cesto e me embrenhava no bosque, tremendo inteira de paixão quando descobria alguma folha rara. Era medrosa, mas arriscava pés e mãos por entre espinhos, formigueiros e buracos de bicho, tatu, cobra, procurando a folha mais difícil, aquela que ele examinaria demoradamente, a escolhida ia para o álbum de capa preta. Mais tarde faria parte do herbário. Ele tinha em casa um herbário, com quase 2.000 espécies de plantas. Você já viu um herbário? Ele quis saber. Herbário, esse nome, logo no primeiro dia em que chegou ao sítio. Fiquei repetindo a palavra herbário, herbário. Disse ainda que gostar de botânica era coisa de latim. Quase todo o reino vegetal tinha dominação latina. Eu detestava o latim, mas fui correndo sem cavar gramática cor de tijolo escondida na última prateleira da estante. Decorei a frase que achei mais fácil, e na primeira oportunidade apontei para a formiga saúva subindo na parede. Formiga bestiola. Ele ficou me olhando. A formiga é um inseto, apressei-me em traduzir. Então ele riu a risada mais gostosa de toda a temporada. Fiquei rindo também, confundida, mas contente. Ao menos achava alguma graça em mim. Um vago primo botânico, convalescendo de uma vaga doença. Que doença era essa que o fazia cambalear, esverdeado e úmido, quando subia rapidamente a escada ou quando andava mais tempo pela casa? Deixei de roer as unhas, para espanto de minha mãe, que já tinha feito ameaças de corte de mesada ou proibições de festinhas de grêmio da cidade. Sem resultado. Se eu contar, ninguém acredita, disse ela quando viu que eu esfregava para valer a pimenta vermelha nas pontas dos dedos. Fiz minha cara inocente. Na véspera, ele me advertia que eu podia ser uma moça de mãos feias. Ainda não pensou nisso? Nunca tinha pensado antes. Nunca me importei com as mãos. Mas no instante em que ele fez a pergunta, comecei a me importar. E se um dia elas fossem rejeitadas como as folhas defeituosas? Ou banais? Deixei de roer as unhas e deixei de mentir. Ou passei a mentir menos. Mais de uma vez me falou no horror que tinha por tudo enquanto cheirava a falsidade, escamoteação. Estávamos sentados na varanda. Ele selecionava as plantas ainda pesadas no orvalho quando me perguntou se já tinha ouvido falar em folha persistente. Não? Alisava o tenro veludo de uma malva maçã. A fisionomia ficou branda quando amassou as folhas nos dedos e sentiu o seu perfume. As folhas persistentes duravam até mesmo 3 anos, mas as cadentes amareleciam e se despregavam ao sopro do primeiro vento. Assim a mentira. Folha cadente que podia parecer tão brilhante, mas de vida breve. Quando o mentiroso olhava para trás, via no final de tudo uma árvore nua, seca. Mas o verdadeiro, esse teria uma árvore farfalhante, cheia de passarinhos, e abriu as mãos para imitar e bater as folhas e asas. Fechei as minhas. Fechei a boca na brasa, agora que os tocos das unhas, já crescidas, eram tentação e punição maior. Podia fazer-lhe justamente por me achar assim, apagada, é que precisava me cobrir com uma mentira como se veste um manto fulgurante. Dizer-lhe que diante dele, mais do que diante dos outros, tinha de inventar e fantasiar para obrigá-lo a se demorar em mim como se demorava agora na verbena. Será que não percebia essa coisa tão simples? Chegou ao sítio com suas largas calças de flanela, cinza e grosso suéter de lã tecia em trança. Era inverno. E era noite. Minha mãe tinha queimado incenso. Era sexta-feira. E preparou o quarto do corcunda. Corria na família a história de um corcunda que se perdeu no bosque, e minha bisavó instalou-o naquele quarto, que era o mais quente da casa.
Não podia haver melhor lugar para um corcunda perdido ou para um primo convalescente. Convalescente do quê? Qual doença ele tinha? Tia Marita, que era alegrinha e gostava de se pintar, respondeu rindo, falava rindo, que nossos chazinhos e bons ares faziam milagres. Tia Clotilde, embutida, reticente, deu aquela sua resposta que servia a qualquer tipo de pergunta. Tudo na vida podia se alterar, menos o destino traçado na mão. Ela sabia ler as mãos. Vai dormir feito uma pedra, cochichou tia Marita, quando me pediu que levasse o chá de tilha. Encontrei-o recostado na poltrona, a manta de xadrez cobrindo-lhe as pernas. Aspirou o chá e me olhou. Quer ser minha assistente? Perguntou soprando a fumaça. A insônia me pegou pelo pé. Ando tão fora de forma. Preciso que me ajude. A tarefa é colher folhas para minha coleção. Vai juntando o que bem entender, que depois seleciono. Por enquanto, não posso me mexer muito. Terá que ir sozinha, disse e desviou o olhar úmido para as folhas que boiavam na xícara. Suas mãos tremiam tanto que a xícara transbordou no pires. É o frio, pensei, mas continuaram tremendo no dia seguinte que fez sol. Amareladas como os esqueletos de ervas que eu catava no bosque e queimava na chama da vela. Mas o que ele tem? Perguntei à minha mãe e respondeu que mesmo que soubesse não diria. Fazia parte de um tempo em que doença era assunto íntimo. Eu mentia sempre, com ou sem motivo. Mentia principalmente a tia Marita, que era bastante tonta. Menos a minha mãe, porque tinha medo de Deus, e menos ainda a tia Clotilde, que era meio feiticeira, e saber ver ao avesso das pessoas. Parecendo a ocasião, eu enveredava por caminhos os mais imprevistos sem o menor cálculo de volta. Tudo ao acaso. Mas aos poucos, diante dele, minha mentira começou a ser dirigida, com o objetivo certo. Seria mais simples, por exemplo, dizer que colhia a bétula perto do córrego onde estava o espinheiro. Mas era preciso fazer render o instante em que detinha em mim, ocupá-lo antes de ser posta de lado como as folhas sem interesse, montoadas no resto. Então ramificava os perigos, exagerava as dificuldades, inventava histórias que incompridavam a mentira, até ser decepada com um rápido golpe de olhar, não com palavras, mas com o olhar ele fazia a hidra verde rolar embutecida enquanto minha cara se tingia de vermelho, o sangue da hidra. Agora você vai me contar direito como foi, ele pedia tranquilamente, tocando na minha cabeça. Seu olhar transparente, reto, queria a verdade, e a verdade era tão sem atrativos como a folha da roseira. Expliquei-lhe isso mesmo, acho a verdade tão banal como essa folha. Ele me deu a lupa e abriu a folha na palma da mão. Veja então de perto. Não olhei a folha, que me importava a folha? Olhei sua pele ligeiramente úmida, branca como um papel, com seu misterioso amarelado em linhas, estourando aqui e ali com estrelas. Fui percorrendo as cristas e depressões, onde era o começo, ou o fim. Demorei a lupa num terreno de linhas tão disciplinadas que por elas deviam passar o arado. E vontade de deitar minha cabeça nesse chão. Afastei a folha. Queria ver apenas os caminhos. O que significava esse cruzado? Perguntei, e ele me puxou o cabelo. Também você, menina? Nas cartas do baralho, tia Clotilde já lhe desvendava o passado e o presente. E mais desvendaria, acrescentou ele guardando a lupa no bolso do avental branco. Às vezes vestiu o avental. O que ela previu? Ora, tanta coisa. De mais importante só isso, que no fim de semana viria uma amiga buscá-lo, uma moça muito bonita. Podia ver até a cor do seu vestido de corte antiquado, verde musgo. Os cabelos eram compridos, com reflexos de cobre, tão forte o reflexo na palma da mão. Uma formiga vermelha entrou na greta do lajedo, e lá se foi com seu pedaço de folha.
Valeiro desarvorado, soprado pelo vento. Soprei eu também. A formiga é um inseto. Gritei, as pernas flexionadas, pendentes, os braços para diante e para trás no movimento de macaco. Hi, hu, hi, hu, é um inseto, repeti rolando no chão. Ele ria e procurava me levantar. Você se machuca, menina, cuidado, cuidado. Fugi para o campo, os olhos desvairados de pimenta e sal. Sal na boca. Não vinha ninguém. Tudo loucura. Uma louca varrida essa tia. Invenção dela, invenção pura. Como podia? Até a cor do vestido verde musgo? E os cabelos, uma louca, tão louca como a irmã de cara pintada, feita uma palhaça. Rindo e tecendo seus tapetinhos. Centenas de tapetinhos pela casa, na cozinha, na privada. Duas loucas. Lavei os olhos cegos de dor. Lavei a boca pesada de lágrimas. Os últimos fiapos de unha me queimando a língua. Não. Não existia ninguém de cabelo de cobre que no fim de semana ia aparecer para buscá-lo. Ele não ia embora nunca mais, nunca mais. Repeti e minha mãe me viera chamar para o almoço. Acabou se divertindo com a cara de diabo que eu fiz. Disfarçava o medo fazendo caras de medo. E as pessoas se distraíam com essas caras e não pensavam mais de mim. Quando lhe entreguei a folha, era com formato de coração, um coração de nervuras trementes se abrindo em leque até as bordas verdes azuladas. Ele beijou a folha e levou-a ao peito. Espetou-a na malha do suéter. Esta vai ser grudada aqui. Mas não me olhou nem mesmo quando saí tropeçando no cesto. Corri até a figueira, posto de observação de onde podia ver sem ser vista. Através do rendilhado de ferro do corrimão da escada, ele me pareceu menos pálido. A pele mais seca e mais firme, a mão que segurava a lupa sobre a lâmina do espinho do brejo. Estava se recuperando, não estava? Abracei o tronco da figueira e pela primeira vez senti que abraçava Deus. No sábado, levantei mais cedo. O sol forcejava a névoa. O dia seria azul quando ele conseguisse rompê-la. Onde você vai com esse vestido de Maria Mijona? Perguntou minha mãe, me dando a xícara de café com leite. Por que desmanchou a barra? Desviei sua atenção para a cobra que inventei ter visto no terreno, toda preta com listras vermelhas. Seria mais uma coral? Quando ela correu com a tia para ver, peguei o cesto e entrei no bosque. Como explicar-lhe que descera todas as barras das saias para encolher as pernas finas, cheias de marca de picada de mosquito? Numa alegria desatinada, fui colhendo as folhas, mordi goiabadas verdes, tirei pedras nas árvores, espantando os passarinhos que cochilavam seus ninhos, me machucando de contente por entre a galharia. Corri até o córrego. Alcancei uma borboleta e, aprendendo-a pelas pontas das asas, deixei-a na corola de uma flor. Te solto no meio do mel, gritei-lhe. O que vou receber em troca? Quando perdi o fôlego, tombei de costas nas ervas do chão. Fiquei rindo para o céu de névoa atrás de malha apertada dos ramos. Virei de bruços e esmigalhei nos dedos os cogumelos tão macios que minha boca começou a se encher de água. Fui avançando de rastros até o pequeno vale de sombra debaixo da pedra. Ali era mais frio e maiores os cogumelos pingados líquidos viscosos de seus chapéus inchados. Salvei uma abelhinha das mandíbulas de uma aranha. Permiti que saúva gigante arrebentasse a aranha e a levasse na cabeça como trouxa de roupa esperneando. Mas recuei quando pareceu o besouro de lábio leporino. Por um instante me vi refletida em seus olhos facetados. Fez meia volta e se escondeu no fundo da fresta. Levantei a pedra. O besouro tinha desaparecido, mas no tufo raso vi uma folha que nunca encontrara antes, única, solitária. Mas que folha era aquela? Tinha a forma aguda de uma foice, o verde do dorso com pintas vermelhas irregulares como pingos de sangue. Uma pequena foice ensanguentada foi o que transformou o besouro? Escondi a folha no bolso, peça principal de um jogo confuso. Essa eu não juntaria às outras folhas.
Essa tinha que ficar comigo. Segredo que eu não podia ser visto, nem tocado. Tia Clotilde previa os destinos, mas eu podia modificá-los. Assim. E desfiz na sola do sapato o ninho de cupins que se armava debaixo da amendoeira. Fui andando solene, porque no bolso onde levara o amor, levara agora a morte. Tia Marita veio ao meu encontro, mais aflita e gaguejante do que de costume. Antes de falar, já começou a rir. Acho que vamos perder nosso botânico. Sabe quem chegou? A amiga, a mesma moça de Clotilde viu na mão dele, lembra? Os dois vão embora no trem da tarde. Ela é linda como os amores. Bem que Clotilde viu uma moça igualzinha. Estou toda arrepiada, olha aí. Me pergunto como a mana adivinha uma coisa dessas. Deixei na escada os sapatos pesados de barro. Larguei o cesto. Tia Marita me laçou pela cintura enquanto se esforçava para lembrar o nome da recém-chegada. Um nome de flor. Como era mesmo? Fez uma pausa para estranhar minha cara branca. E esse brancor de repente? Respondi que voltara correndo. A boca estava seca e o coração fazia tum-tum tão alto. Ela não estava ouvindo? Encostou o ouvido no meu peito e riu, sacudindo inteira. Quando viu minha idade, pensa que também não vivia assim aos pulos? Fui me aproximando da janela, através do vidro. Poderoso como a lupa, vi os dois. Ela sentada com o álbum provisório de folhas no colo. Ele de pé e um pouco atrás da cadeira, acariciando-lhe o pescoço. E o seu olhar era o mesmo que tinha as folhas escolhidas. A mesma leveza de dedos indo e vindo no veludo de malva maçã. O vestido não era verde, mas os cabelos soltos tinham reflexo de cobre que transparecera na mão. Quando me viu, veio até a varanda no seu andar calmo, mas vacilou quando disse que era o último cesto. Por acaso não tinham me avisado? O chamado era urgente. Teriam que voltar essa tarde. Seria muito perder tão devota ajudante, mas um dia, quem sabe. Precisaria agora perguntar à tia Clotilde em que linha do destino aconteceriam os reencontros. Estendi-lhe o cesto, mas ao invés de segurar o cesto, segurou meu pulso. Eu estava escondendo alguma coisa, não estava? O que estava escondendo? O quê? Tentei me livrar fugindo para os lados. Aos arrancos, não estou escondendo nada, me larga. Ele me soltou, mas continuou ali, de pé, sem tirar os olhos de mim. Encolhi quando tocou meu braço. E o nosso trato de só dizer a verdade, hein? Esqueceu o nosso trato? Perguntou baixinho. Enfiei a mão no bolso e apertei a folha, intacta a umidade pegajosa da ponta aguda, onde se concentravam as nódoas vermelhas. Ele esperava. Eu quis então arrancar a toalha de crochê da mesinha, cobrir com ela a cabeça e fazer micagens. Ri, hu, hu, até vê-lo rir pelos buracos da malha. Quis pular da escada e sair correndo em zigue-zague até o córrego. Me vi tirando a foice na água, que sumisse na correnteza. Fui levantando a cabeça. Ele continuava esperando. E então? No fundo da sala, a moça também esperava numa névoa de ouro. Tinha rompido o sol. Encarei-o pela última vez, sem remorso. Quer mesmo? Entreguei a folha. A estrutura da bolha de sabão. Era o que ele estudava. A estrutura, quer dizer, a estrutura. Ele repetia, abria a mão branquíssima ao esboçar o gesto redondo. Eu ficava olhando o seu gesto impreciso, porque uma bolha de sabão é mesmo imprecisa. Nem sólida, nem líquida, nem realidade, nem sonho. Película e oco. A estrutura de bolha de sabão, compreende? Não compreendia. Não tinha importância. Importante era o quintal da minha meninice com seus verdes canudos de mamoeiro. Quando cortava os mais ternos, que sopravam as bolas maiores, mais perfeitas. Uma de cada vez. Amor calculado. Porque na afobação o sopro desencadeava o processo e um delírio de cachos cobriam pelo canudo e vinham arrebentar na minha boca. A espuma descendo pelo queixo, molhando o peito. Então eu jogava longe, canudo e caneca. Para recomeçar no dia seguinte, sim, as bolhas de sabão. Mas e a estrutura? A estrutura, ele insistia, e seu gesto delgado de envolvimento e fuga parecia tocar, mas guardava distância. Cuidado.
Cuidadinho, ó. A paciência. A paixão. No escuro eu senti essa paixão contornando sutilíssima meu corpo. Estou me espiritualizando, eu disse, e ele riu, fazendo fremer os dedos asos. A mão desestendia, imitando o libelo na superfície da mão, mas sem se comprometer com o fundo. Divagações à flor da pele. Oh! Amor de ritual sem sangue, sem grito. Amor de transparência e membranas, condenado à ruptura. Ainda fechei a janela para retê-la, mas com sua superfície que refletia tudo, ela avançou cega contra o vidro. Milhares de olhos e não enxergava. Deixou um círculo de espuma. Foi simplesmente isso. Pensei quando ele tomou a mulher pelo braço e perguntou: Vocês já conheciam? Sabia muito bem que nunca tínhamos nos visto, mas gostava dessas frases acolchoando situações, pessoas. Estávamos num bar, e seus olhos de egípcia se contraíam apertados. A fumaça, pensei. Aumentavam e diminuíam, até que se reduziram. Os 2 riscos de lápis lazuli, e assim ficaram. A boca palpida também se apertou, mesquinha. Tem boca à toa, pensei. Artificiosamente sensual, à toa. Mas como é que um homem como ele, um físico que estuda a estrutura das bolhas, podia amar uma mulher assim? Mistérios, eu disse, e ele sorriu. Nos divertíamos em dizer fragmentos de ideias, peças soltas de um jogo que jogávamos meio ao caso, sem encaixe. Convidaram-me e sentei, os joelhos de ambos encostados nos meus, a mesa pequena enfeixando copos e hálitos. Me refugiei nos cubos de gelo amontoados no fundo do copo. Cheguei a sugerir, ele podia estudar a estrutura do gelo, não era mais fácil? Mas ela queria fazer perguntas. Uma antiga amizade. Fomos colegas? Não. Nos conhecemos numa praia. Onde? Por aí, numa praia. Ah, aos poucos o ciúme foi tomando forma e transbordando espesso como licor azul-verde, do tom da pintura de seus olhos. Escorreu pelas roupas, empalhou a toalha da mesa, pingou gota a gota. Usava um perfume adocicado. Veio a dor da cabeça. Estou com dor de cabeça. Repetiu não sei quantas vezes. Uma dor fulgurante que começava na nuca e se irradiava até a testa, na altura das sobrancelhas. Empurrou o copo de uísque. Fulgurante. Empurrou para trás a cadeira e antes que empurrasse a mesa, ele pediu a conta. Noutra ocasião, a gente poderia se ver, de acordo? Sim, noutra ocasião. É evidente. Na rua, ele pensou em me beijar de leve, como sempre, mas ficou desamparado, e eu o tranquilizei. Está bem, querido, está tudo bem, já entendi. Tomou um táxi. Vá depressa. Quando me voltei, dobravam a esquina. Que palavras estariam dizendo enquanto dobravam a esquina? Fingi-me interessar valise de plástico de xadrez vermelho. Estava diante de uma vitrine de valizes. Me vi pálida de vidro. Mas como era possível? Choro em casa, resolvi. Em casa telefonei a um amigo, fomos jantar, e ele concluiu que o meu cineasta estava felicíssimo. Felicíssimo, repeti, quando no dia seguinte cedo ele telefonou para explicar. Cortei a explicação com um felicíssimo, e lá do outro lado da linha senti-o rir como uma bolha de sabão seria capaz de rir. A única coisa inquietante era aquele ciúme. Mudei logo de assunto, com um licoroso pressentimento de que ela ouvia na extensão. Era mulher de ficar ouvindo na extensão. Enveredei pelas amenidades. O teatro, a poesia. Então ela desligou. O segundo encontro foi numa exposição de pintura. No começo, aquela cordialidade. A boca pródiga. Ele me puxou para ver um quadro de que tinha gostado muito. Não ficamos distantes dela nem 5 minutos. Quando voltamos, os olhos já estavam reduzidos, os 2 riscos. Passou a mão na nuca. Furtivamente, acariciou a testa. Despedi-me antes da dor
fulgurante. Vai virar sinusite, pensei. A sinusite do ciúme. Bom nome para um quadro ou ensaio. Ele está doente, sabia? Aquele cara que estuda bolhas não é o seu amigo? Em redor, a massa fervilhante da gente. Música, calor. Quem é que está doente? Perguntei. Sabia perfeitamente que se tratava dele, mas precisei perguntar de novo. É preciso perguntar uma, duas vezes para ouvir a mesma resposta. Que aquele cara, aquele que estuda essa frescura da bolha, não era o meu amigo? Pois estava muito doente. Quem contou foi a própria mulher, bonita, sem dúvida, mas um pouco sobregrossa. Fora casada com um industrial meio fascista que veio para cá com um passaporte falso. Até a Interpol já estava avisada. Durante a guerra se associou com um tipo que se dizia conde italiano, mas não passava de um contrabandista. Estendi a mão e agarrei-lhe seu braço, porque a ramificação da conversa se alastrava pelas varedas. Mal podia vislumbrar o desdobramento do nariz, varando por entre as pernas, sapatos, croquetes pisados, palitos, fugia pela escada na descida vertiginosa até a porta da rua. Espera, eu disse. Espera. Mas o que é que ele tem, esse meu amigo? A bandeja de uísque oscilou perigosamente acima do nível de suas cabeças. Os copos tilintaram na inclinação para a direita, para a esquerda, deslizando num só bloco na dança de um convés na tempestade. O que ele tinha? O homem bateu metade do copo antes de responder. Não sabia os detalhes e nem se interessaria em saber. Afinal, a única coisa gozada era que um cara estudara a estrutura da bolha, mas que ideia! Tirei-lhe o copo e bebi devagar o resto do uísque, com um cubo de gelo colado ao meu lábio, queimando. Não ele, meu Deus, não ele, repeti. Embora grave, curiosamente minha voz varou todas as camadas do meu peito, até tocar no fundo onde as pontas acabaram por dar. Que nome tinha? Esse fundo? Perguntei e fiquei sorrindo para o homem e seu espanto. Expliquei-lhe que era o jogo que eu costumava jogar com ele, com esse meu amigo, o físico. O informante riu. Juro que nunca pensei que fosse encontrar no mundo um cara que estudasse um troço desses. Resmungou, voltando-se rápido para apanhar mais 2 copos na bandeja. Oh! Tão longe ia a bandeja e tudo mais. Fazia quanto tempo? Me diga uma coisa, vocês não viveram juntos? Lembrou-se o homem de perguntar. Peguei no ar o copo borrifado na tormenta. Estava nua na praia, mais ou menos, respondi. Mais ou menos, eu disse ao motorista que perguntou se eu sabia onde ficava essa rua. Tinha pensado em pedir notícias por telefone, mas a extensão me travou. E agora ela abria a porta, bem-humorada, contente de me ver? A mim? Elogiou minha bolsa. Meu penteado despenteado. Nenhum sinal da sinusite. Mas daqui a pouco vai começar. Fulgurante. Foi mesmo um grande susto, ela disse. Mas passou. Ele está ótimo, ou quase, acrescentou, levantando a voz. Do quarto, ele poderia ouvir se quisesse. Não perguntei nada. A casa aparentemente não mudara, mas, reparando melhor, tinha menos livros, mais cheiros, flores de perfumes, ativos na jarra, óleos perfumados nos móveis e seu próprio perfume. Objetos frívolos ou múltiplos, substituindo em profusão os únicos. Aqueles ficavam obscuros nas antigas prateleiras da estante. Examinei-a, enquanto me mostrava um tapete que tecera nos dias em que ficou no hospital. E a figurante? Os olhos continuavam bem abertos, a boca descontraída. Ainda não. Você poderia ter se levantado, hein, meu amor? Mas anda muito mimado, disse ela, quando entramos no quarto. E começou a contar, muito satisfeita, a história de um ladrão que entrara pelo porão da casa ao lado, a casa da mãezinha. Acrescentou, afagando os pés dele debaixo da manta de lã. Acordaram no meio da noite com o ladrão aos berros, pedindo socorro com a mão na ratoeira.
tinha ratos no porão, e na véspera a mãezinha armara uma enorme ratoeira para pegar o rei dos ratos. Lembra, amor? O amor estava de chambre verde, recostado na cama cheio de almofadas, as mãos branquíssimas, descansando entrelaçadas na altura do peito. Ao lado, um livro aberto, cujo título deixei para ler depois e não fiquei sabendo. Ele mostrou interesse pelo caso do ladrão, mas estava distante do ladrão, de mim e dela. De quando em quando me olhava interrogativo, sugerindo lembranças, mas eu sabia que era por delicadeza. Sempre foi delicadíssimo. Atento e desligado. Onde? Onde estaria com seu chambre largo demais? Era devido àquelas dobras todas que fiquei com a impressão de que emagrecera? 2 vezes empalideceu, ficou quase lívido. Comecei a sentir falta de alguma coisa. Era do cigarro? Acendi um, e ainda a sensação aflitiva de que alguma coisa faltava. Mas o que estava de errado ali? Na hora da pílula lilás, ela foi buscar um copo de água, e então ele me olhou, lá no seu mundo de estruturas, bolhas. Por um momento relaxei completamente. Jogar? Rimos um para o outro. Engole, amor, engole. Pediu ela segurando-lhe a cabeça, e voltou-se para mim. Preciso ir aqui na casa da mãezinha. A minha empregada está fora. Você não se importa de ficar mais um pouco? Não demoro muito, a casa é ao lado, acrescentou. Ofereceu-me o uísque. Não queria mesmo? Se quisesse, estava tudo no copa. Uísque, gelo, ficasse à vontade. O telefone tocando. Será que eu podia? Saiu e fechou a porta. Fechou-nos. Então descobri que estava faltando. Oh, Deus! Agora eu sabia que ele ia morrer.